Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 25 da NET. Nessa semana estamos recebendo Jean Marcelo, estudante e integrante do Movimento Estudantil do Domínio Público, e também Gilberto Vanetti, professor e integrante do Fórum Popular de Saúde. Eles vão conversar comigo, conversar com vocês sobre um novo movimento que surge aqui em nível Brasil, Copa pra Quem? É um prazer estar recebendo vocês no nosso cenário. Olá a todos e a todas que acompanham o programa. Agradecemos o convite, é um prazer, imenso prazer estar aqui. Entendemos que é muito importante espaços democráticos como esse para a gente estar aqui pautando a respeito, da nossa atuação política na cidade. Professor, é um prazer estar recebendo também. Um prazer é todo meu, Leino. Fala um pouquinho, vamos começar do começo, vamos adiantar e depois a gente vai voltando à conversa. Sim. Comitê Copa pra Quem? O que é isso? Então, o Comitê Copa pra Quem em Sorocaba, ele foi lançado no último sábado aqui, numa atividade que nós fizemos lá no Centro Arquidiocesano e tal. O intuito desse comitê é trazer o debate aqui para Sorocaba a respeito dos exorbitantes gastos públicos aí com a Copa do Mundo, sobre os efeitos negativos desse mega evento aqui no Brasil. E também, além de trazer esse debate com a população sorocabana, organizar manifestações repudiando os problemas que esse mega evento está trazendo ao nosso país. Você, como eu já disse, faz parte de um grupo, de um movimento chamado Domínio Público. Exatamente. O que é isso? Domínio Público ele é um coletivo nacional de movimento estudantil. Temos atuação em várias cidades aí, como São Paulo, Campinas, Sorocaba, Franca, Minas Gerais, Florianópolis, enfim. O intuito do nosso coletivo, a gente faz a construção da oposição de esquerda, da União Estadual e a União Nacional dos Estudantes. E aqui em Sorocaba, em específico, a gente abrange aí a luta pelo transporte público, a questão da saúde, enfim. A gente faz, a gente tem atuação nas áreas aí de políticas que interferem na juventude, na vida também dos trabalhadores e trabalhadoras. E você hoje é estudante? Sim, eu sou estudante de Geografia da UFSCar. Aqui no Campus Sorocaba? Aqui em Sorocaba, Campus Sorocaba. Você é estudante e você professor, mas também está fazendo parte desse movimento, você é um integrante do Fórum Popular da Saúde. O que o Fórum, porque a gente ouve Conselho Municipal, as várias entidades ligadas à saúde, os sindicatos, o que é o Fórum Popular de Saúde? O Fórum Popular de Saúde, o próprio nome já diz, Laino, ele tem esse intuito de organizar a população, principalmente a população que usa o sistema público de saúde. Então nós somos defensores do sistema público de saúde, nós entendemos que a saúde no país ela tem que ser estatal e pública, tem que ser de qualidade. Então quem participa desse fórum? Participam todas as pessoas que entendem que saúde pública e de qualidade é essencial para a população. Então nesse sentido nós temos no nosso fórum pessoas que trabalham na saúde e participam, funcionários da saúde que vêm discutir questões específicas, inclusive, de quando ele está trabalhando no ambiente de trabalho dele lá, mas também pessoas que são usuárias do sistema público. E, a partir daí, a gente se organiza e faz o quê? A gente faz manifestações, movimentações e cobra das autoridades públicas que a saúde no nosso país, que infelizmente em nível municipal, estadual e nacional, ela está hoje relegada a segundo plano, para que ela venha para a pauta e essa pauta seja no município, no estado e no país. É óbvio que um movimento, qualquer movimento que seja, não cai do céu, não nasce da noite para o dia. É uma construção, um movimento. Vocês já devem ter alguma afinidade, alguma parte. Por exemplo, o ano passado o Brasil inteiro assistiu uma série de manifestações em todas as cidades, as grandes cidades, nas capitais, que não tinham uma bandeira específica, tinham várias bandeiras, desde a passagem de ônibus até qualquer coisa que naquele momento representasse uma reivindicação. Essas entidades que vocês representam estiveram presentes nesses movimentos? Sim, a gente entende que o mês de junho de 2013 foi um momento histórico para o nosso país. Ele alterou totalmente a conjuntura política nacional.
E qual que eram as reivindicações? As reivindicações eram direitos, né? Direitos que são renegados à população. Então foi um momento histórico onde a população foi para as ruas, inclusive com um ganho político, né? Em mais de 100 cidades foi revogado o aumento da tarifa de ônibus. Por quê? Porque a população estava pressionando nas ruas. Então nós reivindicamos sim esse movimento, construímos, ajudamos a construir as manifestações aqui em Sorocaba, inclusive, e entendemos que é isso, né? Quando a população se organiza e vai para as ruas, né, a gente obtém conquistas, obtém vitórias, né? Inclusive a história do nosso país mostra isso, né? Muita gente falou aqui, né, nesse momento dos movimentos que não era pelos 20 centavos. Eu acredito que não seja pelos 20 centavos mesmo, porque o transporte coletivo, ou o preço da passagem, ou a qualidade, é um fator que eu entendo que afeta a vida de todos os cidadãos de uma cidade, mesmo o que não usa o transporte. Porque um funcionário meu, um funcionário seu acaba usando para ir até o trabalho, para ir para a escola, ou o próprio trânsito pela qualidade. Mas eu entendo que a saúde é até mais importante que o transporte coletivo. Como é que foi a participação de vocês? Então, nós do Fórum Popular de Saúde participamos ativamente dos movimentos de junho. Inclusive, Laine, eu gostaria de comentar com você e para todos os telespectadores que o Fórum Popular de Saúde ele se organiza em Sorocaba como se organiza em outras cidades do país todo. Por exemplo, tem um fórum de saúde importante em Campinas, em São Paulo, e a gente se organiza em nível estadual com o Fórum Estadual de Saúde. São delegados que saem dos municípios e fazem parte do Fórum Estadual de Saúde, e a gente também se articula com a Frente Nacional em Defesa do SUS. Então, o nosso movimento também, como domínio público, é um movimento que se organiza nas cidades, mas tem participação no Estado e no país. Nesse sentido, a saúde realmente é algo importante, nós entendemos que é fundamental para a população, porque você vê, Salaino, quando você tem um ente querido, um ente querido, teu está doente, você percebe que toda a dinâmica da família muda. Então, nesse sentido, a saúde hoje no país, ela é fundamental, mas ela não está sendo bem tratada. A saúde hoje ela é subfinanciada, Alaino. Por exemplo, eu vou te dar alguns números. Você pega, por exemplo, países, inclusive mais desenvolvidos, como a Inglaterra, ela gasta 10% do PIB com saúde pública. O país hoje, o Brasil, gasta só 3,8% do PIB. Então, uma das lutas do Fórum Popular de Saúde é que isso aumente para 10%, porque nós entendemos que a saúde hoje é subfinanciada. Um outro problema que nós entendemos também, Laíno, que o Fórum Popular de Saúde defende, é a questão das terceirizações e precarizações do sistema público de saúde. Nós entendemos que a saúde tem que ser tratada de forma a você ter os funcionários concursados, funcionários treinados para o que vai ser feita. A saúde ela tem que ser tratada com muito carinho pelos dirigentes, porque naquele momento que você tem um ente querido que a família fica mais debilitada. Então, é nesse momento que você tem que ser muito bem tratado. E não é isso que acontece. Uma outra coisa, Lino, que a gente também infelizmente constata, é que quem normalmente dirige, os agentes públicos que dirigem o sistema público de saúde não utilizam o sistema. Sim. Aqui em Sorocaba, por exemplo, eu não posso falar pelo prefeito da cidade, mas eu tenho quase certeza que mesmo o prefeito, a maioria dos agentes públicos hoje, utiliza o sistema público de saúde particular. Quando o Lula, o Sarney, a Dilma tem um problema sério, não usa o SUS. Ela utiliza quem? O Hospital Sírio-Libanês, que é um hospital particular, um hospital importante, mas particular. Sim. Então nós entendemos que essa diferença não deveria acontecer. A população deveria ter os mesmos direitos que os agentes públicos. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos, já estamos conversando com o Jean Marcelo e com o Gilberto Vanetti, aqui no nosso cenário, na sua Local TV. Sing it, ha la 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 la, ha la 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 la. Let's all sing, ha la 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 la, let it down. Everything is sound, ha la 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 la, ha la 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 la. Let's all sing, ha la 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 la, hallelujah. We're connected now.
Estamos de volta com o cenário desta semana, conversando com o Jean Marcelo e com o Gilberto Vanetti, que fazem parte do comitê Copa Pra Quem. Agora vamos entrar nesse assunto efetivamente. Nós já estamos no mês de abril, a Copa, se tudo correr bem, tem sua abertura no dia 12 de junho, no Itaquerão, ou vamos torcer para que seja no Itaquerão, né? Porque pelo andar da carruagem a coisa está meio complicada. E vocês fazem parte de um movimento, Comitê Copa Pra Quem. Vamos entrar nesse assunto. Qual o problema de ter a Copa? Então, para começar, a gente deixa claro que o problema não é a Copa em si, não é o futebol, por exemplo, não é o campeonato, né, de futebol mundial que vai acontecer no Brasil. O problema é como esse mega evento está sendo construído no nosso país. Por exemplo, então aí tem a expectativa que os gastos públicos vão chegar a 33 bilhões de reais. Já bateu 27. Então, assim, lá em 2007, lá atrás do discurso oficial do governo, era que a Copa seria construída com dinheiro privado. Então, gastos públicos, né, para iniciativa privada. Né? E essa é uma questão. A segunda questão, por exemplo, são as remoções. Tem aí um dado das organizações de direitos humanos que 170 mil pessoas foram removidas de suas casas para garantir a construção e a reforma dos estádios. Terceira questão, a falta da democracia e a repressão policial do governo. A população não foi consultada, para perguntar se a população não foi consultada para ver se a Copa seria interessante ou não. Há anos atrás, por exemplo, a Suécia fez lá um plebiscito no país para ver se a população era a favor da Olimpíadas e o povo disse que não, que tinha outras prioridades. Então a gente questiona isso, o povo brasileiro não opinou sobre a Copa. E quando o povo brasileiro vai para as ruas para repudiar esse mega evento, que é os exorbitantes gastos públicos, porque é uma contradição, não tem dinheiro para a saúde, não tem para a educação, não tem para a mobilidade urbana, mas tem para os estádios. Então a população vai para as ruas questionar isso, e qual que é a resposta do governo? É repressão policial. Inclusive, eu participei da terceira manifestação em São Paulo contra a Copa, fui preso junto com demais camaradas e do domínio público, a gente estava simplesmente numa manifestação pacífica. A polícia chegou e, de uma maneira repressiva, nos levou para a delegacia. Então, assim, a postura do governo tem sido essa, colocar a polícia para receber os manifestantes. Então, a maneira com que está sendo construída esse mega evento no Brasil é que a gente repudia. Gilberto, o Fórum Popular foi o que encabeçou aqui em Sorocaba esse movimento? Isso, inicialmente foi o Fórum Popular que chamou várias entidades para fazer parte, inclusive são várias entidades que fazem parte desse movimento do Copa Pra Quem aqui em Sorocaba. Nós fizemos um lançamento, foi no sábado passado desse comitê. Nós realmente estamos tendo uma adesão forte da população, estamos já com agenda em faculdades, universidades, escolas, para a gente estar fazendo esse debate. Então a gente quer lá indo conversar com a população e é exatamente isso que o Jean Marcelo comentou. Nós não somos contra o evento Copa do Mundo. Eu sou uma pessoa que gosta do futebol. Inclusive, Laíno, eu vou comentar com vocês aqui, por exemplo, eu torço para o Corinthians, mas eu acho uma vergonha o estado do Corinthians ser construído com dinheiro público. E é isso que está acontecendo no país. Laíno, a palavra pode ser forte, mas, na verdade, as autoridades mentiram o povo brasileiro. Em 2007, como o Jean comentou mesmo aqui, em 2007, quando foi assinado com a FIFA, primeiro que não foi feito consulta nenhuma para a população se aquele evento deveria ser feito ou não. O Jean deu o exemplo da Suécia, e só para complementar, na Suécia eles decidiram que esse evento, não o evento da Olimpíada de Inverno, que devia acontecer na Suécia em 2022, a população fez no plebiscito, a população disse não. Por quê? Porque ia faltar dinheiro para a Previdência e para os investimentos em transporte público. Aqui no país não. Aqui no país não foi feita nenhuma consulta, simplesmente foram lá na FIFA, fizeram todo o procedimento da FIFA, ganharam esse evento. E por que eu falo que é mentira? Porque os agentes públicos, naquele momento, falaram que ia ser feito com todo o dinheiro seria dinheiro privado. Não é isso que acontece. Está sendo utilizado uma enormidade de dinheiro público nesse processo, e nós entendemos que quem vai ganhar com esse evento, o principal ganhador com esse evento, é a FIFA. É a própria FIFA que vai ter um lucro líquido de todo esse evento aqui de algo em torno de 7 bilhões de reais.
Isso sem dúvida nenhuma, isso é negócio, é esporte, mas é o negócio da FIFA fazer Copa do Mundo. Mas em contrapartida, tanto os políticos do governo como outras pessoas alegam o seguinte: tá construindo estádio para a Copa, é tudo isso, mas neste período, desde que o presidente Lula lá atrás assinou com a FIFA para a Copa acontecer aqui no Brasil, o que se gerou de emprego, o que se gerou de movimento econômico para a gente que talvez até estivesse fora do mercado de trabalho, que hoje teve acesso a postos de trabalho, e eu não estou falando só operário da construção civil, não estou falando do peão de obra, estou falando de engenheiro, de técnico, de eletricista, de encanador, de tudo isso, que foram inseridos no mercado de trabalho e começaram a ter acesso ao dinheiro. Como é que vocês enxergam isso? Mas isso é uma falácia, viu? Porque é o seguinte, olha, dados, a Copa da África do Sul, ela investiu 10 vezes mais do que arrecadou. Os empregos que estão sendo gerados no país são empregos de baixa qualificação. Uhum. Na verdade, a maior parte dos empregos são de baixa qualificação. Esses 33 bilhões aproximadamente que se vai gastar, Laíno, nós entendemos assim, por exemplo, não somos contra o evento, mas nós entendemos que um país com tantas deficiências sociais deveria estar preocupado com outras coisas, até porque dinheiro público, o agente público tem que pensar muito para fazer esse gasto, já que nós temos um déficit social enorme no país. Então, por exemplo, se esse dinheiro fosse investido em alta tecnologia, talvez o país hoje desenvolvesse, mesmo do ponto de vista da indústria, oportunidades muito maiores para pesquisa. Na área, por exemplo, nós temos um país enorme, com possibilidades de desenvolvimento enorme em várias áreas que esse dinheiro deveria ser utilizado. Então, isso é uma falácia. Outra coisa, outro detalhe é que, com relação aos números, se, por exemplo, pesquisa realizada agora solicitada pela Confederação Nacional dos Transportes, coloca o seguinte, que essa pesquisa foi feita agora, divulgada na Folha de São Paulo, dia 20 de fevereiro deste ano aqui. Coloca o seguinte, que 50,7% da população, ou seja, já a maioria da população brasileira, é contra o evento. Entende que esse evento não é um evento que vai trazer benefício para o país. Outro dado interessante, Laíno, para colocar aqui para os telespectadores, é que 75% dos entrevistados, ou seja, a cada 4 pessoas entrevistadas, 3 são contra todos esse enorme gastos públicos que está sendo utilizado na Copa. E um terceiro dado, Laíno, se você me permite, é que é o seguinte, olha, nessa mesma pesquisa, 85% das pessoas entrevistadas colocam o seguinte, vai haver manifestação na Copa. Então, Laíno, aquelas manifestações de junho que ocorreram, já foi uma manifestação da população colocando isso como evento, porque você lembra muito bem que as placas queremos saúde padrão FIFA, queremos educação padrão FIFA, e essa solicitação da população, ela não foi atendida. Então é por isso que nós entendemos que isso passa a ser algo que o governo realmente diz, mas na prática não é o que acontece. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já com o último bloco do cenário desta semana, falando sobre esse comitê Copa pra quem? Que cara é essa, rapaz? É muita pressão, né? Tem que construir resultado. E a equipe? Tá tão devagar. O jogo começou agora, vocês estão na final, para de reclamar. Que final? Eu tô falando da minha obra. Aquilo não acaba nunca. Eu te falei, pai de premodismo. E é gol! É gol! Ainda tem essa. Meus amigos, para virar esse jogo vai precisar de muita eficiência e agilidade. E isso só mesmo com a qualidade Premodiza. Ih, obra parada, time perdeu. Calma, não desanima. Desagradável. Desanima, rapaz. Estamos de volta com o cenário dessa semana, conversando com o Jean Marcelo e com o Gilberto Vanetti, falando sobre Copa do Mundo ou as manifestações contra a Copa do Mundo. Jean, é inegável que uma das indústrias que mais cresce nesse país é a indústria do turismo. E também é inegável que a Copa do Mundo vai trazer milhares e milhares de pessoas, talvez turistas que nunca tenham vindo para o Brasil, que venham exclusivamente por conta da Copa do Mundo.
Manifestações, movimentos, não vai acabar criando uma imagem negativa para o país e afastando esses potenciais consumidores desse país? Então, na verdade, a segurança nacional do nosso país, ou melhor, a falta de segurança, já passa uma imagem negativa. Em 2013, por exemplo, temos uma taxa de homicídio do nosso país de 50 mil mortos. É um país muito violento, né? A polícia militar, inclusive, né, que é em tese para garantir a segurança, ela comete também a violência. Descomemoramos essa semana 50 anos do golpe civil-militar do Brasil. Nesses 21 anos, né, de ditadura militar, tiveram aí o número oficial em torno de quase 500 desaparecidos e mortos. Só ano passado a Polícia Militar matou no estado de São Paulo 546. Então, assim, já existe uma imagem negativa do Brasil lá fora. Um país muito violento. A questão do turismo. O ano passado, o Ministério do Turismo comemorou um recorde de 6 milhões de turistas no Brasil. Só na cidade de Paris, no ano passado, era 30 milhões. O Uruguai, que é um país, né, mais pobre que o nosso, com menos potencial turístico, 12 milhões. Então, assim, a questão do turismo, a gente entende que é uma falácia do governo também. Entendemos que a Copa ela não vai trazer, né, um legado turístico para o nosso país. Por quê? Porque é um país violento, né, um país que não resolve os problemas internos para trazer um mega evento como esse. Então, em termos de turismo, nós entendemos que o Brasil não vai avançar com a Copa do Mundo. Mas a manifestação vai alterar esse quadro? Olha, a gente acha que as manifestações não vai alterar. Por quê? Porque entendemos que o turista que vai vir para o Brasil, ele vai vir, vai assistir o jogo e tal. Inclusive, outro dado, abrir um parênteses, outro dado, quase 70% dos ingressos que estão sendo vendidos é brasileiro que está comprando. Então, assim, o turista ainda não está comprando ingresso. É sinal que o brasileiro está com grana, hein? É sinal que a classe média, e só a classe média, né? A classe baixa não vai nem entrar no estádio. Então, as manifestações não vão alterar a questão do turismo. O que vai alterar é a nossa realidade, né? Uma realidade violenta, uma polícia que mata, né? E o governo que não resolve os problemas da segurança pública. E a polícia que foi criada lá na ditadura militar, né? Tá lá o esqueleto até hoje, não houve nenhuma reforma. Então, o problema, né, ligado ao turismo, um empecilho para o turista vir está na questão do governo, né? De como o governo está, né, regendo esse mega evento no Brasil e regendo as políticas públicas do nosso país. As manifestações não, as manifestações são legítimas, né, são populares, né, e traz benefícios, né? Benefícios como o ano passado, revogação do aumento das tarifas de ônibus aí, que é bom para o turista que vai vir também, né? Gilberto, a gente está quase chegando no final do programa. Como é que Sorocaba vai reverberar esse movimento Copa para quem? Então, aqui em Sorocaba, a nossa Quantas pessoas já estão engajadas nesse movimento hoje? Olha, eu diria que aproximadamente já umas 40 pessoas estão engajadas nesse movimento aqui em Sorocaba. A nossa intenção é fazer várias mobilizações. Nós, inclusive, já temos alguns atos públicos programados. Eu não sei, por exemplo, dia 15 já do mês que vem, nós já temos um ato público aqui em Sorocaba programado. Vai ser lá no centro da cidade, o encontro vai ser no centro da cidade, a partir das 17 horas, onde a intenção é juntar as pessoas e fazer o processo de conscientização. Mas não será o único ato, nós faremos, até a Copa do Mundo, faremos outros atos. Em relação a Sorocaba, se você me permite, Laíno, em Sorocaba também entrou no circuito da Copa, tem uma seleção que vem para cá, que é a seleção da Argélia, e é uma crítica também que a gente faz, que o comitê vai fazer junto com a população, que vai fazer uma discussão com a população. O Atlético Sorocaba, que é quem vai receber a seleção da Argélia, para fazer a reforma do seu centro de treinamento, está utilizando 4 milhões de dinheiro público também. Que ele vai pagar. Que é o dinheiro Desenvolve Sorocaba que vai pagar, mas aí que a gente queria questionar, Laíno, há um juro de 1% ao ano. Hoje, se eu, você, o telespectador hoje, for fazer um empréstimo no banco, é no mínimo os 11, determinado pelo Banco Central, e mais as taxas do banco. Uhum. Só para fazer uma comparação, será que esses 4 milhões, se fosse construído um centro esportivo na Zona Norte, que tanto carece lá de lazer, esse centro esportivo, com 4 milhões você construiria um belo centro esportivo, com piscina, com área de lazer, e principalmente, lá, e não tem a questão social, porque é isso que nós estamos discutindo, que é a questão social. As crianças que estão na rua, elas iriam para esse centro esportivo, e a partir daí poderia resolver, ou pelo menos amenizar, um problema sério no nosso país, que é a questão do tráfico, e que envolve principalmente jovem e adolescente. Então é nesse sentido que nós estamos colocando. O legado da Copa, na verdade, que a gente entende, é esse legado.
Porque, Laíno, com esses bilhões que serão gastos na Copa, contas básicas, nós poderíamos construir no país 200 hospitais de médio porte, poderiam ser construídos com esse mesmo dinheiro 2.500 creches, poderia ser construído com esse mesmo dinheiro, Laíno, 3.000 centros esportivos no país. Será, Laíno, que isso não seria um grande legado para a população? Porque do contrário, Laíno, é isso, olha, é dinheiro público que está sendo utilizado para construir um estádio no Amazonas que a gente sabe que vai ser subutilizado, um estádio aqui em Cuiabá que a gente também sabe que vai ser subutilizado. Sem dúvida nenhuma. Um estádio em Natal. Em Brasília, o campeonato de Brasília, o ano passado, a média de público foi de 800 pessoas, será construído um estádio para 60 mil. Então a gente entende, Laíno, que não somos contra a Copa do Mundo, mas na forma que está sendo realizado, e nós entendemos que esse dinheiro, se fosse realmente para ter legado, o legado é esse que eu acabei de falar. Tá certo, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Vamos acompanhar essa movimentação, voltaremos até a conversar sobre isso quando estiver chegando mais perto da Copa. Foi um prazer tê-los recebido aqui. Nós que agradecemos o convite, importante espaço democrático. Obrigado a todos que acompanharam. Laíno, também agradeço muito o convite, estamos à disposição e também um grande abraço à população e fazendo já um convite que todos aqueles que nos ouviram e querem continuar essa discussão, nos procurem. O Comitê da Copa está aberto para todas as entidades e todas as pessoas da população que queiram participar e queiram discutir Copa para quem. E nós vamos ficando por aqui com o cenário desta semana. Semana que vem estaremos de volta. Eu espero todos vocês. Até lá.